Bom dia. Abertura. Às 10h05 do dia 14 de fevereiro de 2022, na sede da Câmara Municipal de Bragança Paulista, declara aberta a 4ª audiência pública desta Casa de Lei, no corrente ano, convocada pelo edital número 15 de 2022, constando da pauta as seguintes matérias: autoria do prefeito Jesus Abichedid, projeto de lei complementar número 33 de 2021, que cria a Zona Especial de Regularização Fundiária Recanto da Montanha, ZERFU, Recanto da Montanha e da outras providências. Projeto de lei complementar número 2 de 2022, que cria a Zona Especial de Regularização Fundiária Bela Vista, ZERFU, Bela Vista e da outras providências. Projeto de lei complementar número 3 de 2022, que cria a Zona Especial de Regularização Fundiária Panorama, ZERFU, Panorama Úmida, outras providências. Projeto de lei complementar número 4 de 2022, que cria a Zona Especial de Regularização Fundiária Portal do Jaguari, ZERFU, Portal do Jaguari e da outras providências. Quero registrar neste momento a presença dos funcionários da Prefeitura que vieram colaborar com esta audiência pública e também a presença do nosso líder na casa, vereador Marco Antônio Marcolino. Registramos a presença de Camila Galucci Torricelli, secretária municipal de Planejamento. Cecília Molina, arquiteta. Rafael de Oliveira, chefe de divisão de regularização e parcelamento do solo. Acho que tem outras pessoas aqui que também registramos a presença da vereadora Missionária Pocaia. Se quiser tomar assento à mesa, seja bem-vinda. Também a presença da Rafaela, da Prefeitura Municipal. Também Marina, também do Ressolo. Reginaldo? Começa com M, mas não consegui entender a letra. Rafael? Então é outro Rafael, então. Rafael. Também Marina Rubio. E Bruna de Souza, é isto? Sejam todos bem-vindos a esta casa. O motivo desta audiência pública é termos mais conhecimentos desses projetos que já foram mencionados aqui, e nós já vamos dar oportunidade para tanto nós, como vereadores, podermos entender mais esses projetos, como os munícipes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, lembrando que vocês também que estão nos acompanhando pelas redes sociais terão a oportunidade de fazer as suas perguntas e questionamentos. Também a André Rodrigues, da Prefeitura, Alfredo e também a Cecília, que acho que já foi mencionado aqui. Vamos começar, não sei se o vereador Marco Antônio Marcolino gostaria de falar algo, mas vamos começar abrindo a palavra para a secretária de Planejamento, Camila Tomazelli. Registramos a presença do vereador Cláudio Coxinha e agradecemos a assessoria da casa também aqui presente. Bom dia a todos os presentes, aos que nos assistem pela internet. Bom dia, presidente, bom vereador dia. Natanael, vereador Marcolino, missionária Pocaia, Cláudio Coxinha. Estamos aqui no dia de hoje para apresentar projetos do Executivo, oriundos da Secretaria Municipal de Planejamento. São 4 projetos de regularização fundiária. Esses projetos foram elaborados mediante e análise do plano diretor vigente do município. O plano diretor do município, no seu artigo 234, especificou que, quando necessário,
o Poder Executivo poderia, mediante lei complementar, instituir zonas especiais de regularização fundiária urbana. Por que isso? Após o estudo técnico e análise de todos os membros da Resolo, que aqui estão hoje presentes para sanar quaisquer dúvidas que façam-se necessárias, alguns loteamentos que já são consolidados, já são identificados, já são antigos e que estão em processo de regularização fundiária, ou seja, são loteamentos conhecidos em nosso município e conhecidos da equipe técnica, já em fase de aprovação junto ao município e ao convênio com o Estado, com o governo do Estado, através da cidade legal. Com o amparo do Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, e com os dispositivos da Lei 13.465 de 2017, nós podemos, isso nos viabilizou fazer as adequações necessárias. Então, é bom que fique muito claro nesses 4 projetos que o objetivo dos 4 é o quê? Proporcionar a regularização fundiária, ou seja, proporcionar uma matrícula individualizada de cada lote aos interessados, a quem já está nesses núcleos, a quem já mora nesses núcleos. São pessoas que já estão ali há muito tempo. O plano diretor vigente, ele determinou 2 macrozonas no município de Bragança Paulista, macrozona rural e macrozona urbana. Alguns loteamentos irregulares, no perímetro, na delimitação do código do plano diretor vigente, eles ficaram em uma macrozona rural, ou seja, eles não estão classificados dentro da macrozona urbana. Sendo assim, para fins de regularização fundiária, permanecendo na macrozona rural, eles não podem ser regularizados. Por quê? Porque não tem o permissivo de desdobro nem de parcelamento no mínimo de 20 mil metros. O que o plano diretor nos trouxe, e foi uma grande conquista do Poder Executivo? Viabilizar que esses loteamentos, identificados pela equipe técnica, transformem-se em ZERFU e, consequentemente, vão ser considerados estando dentro de uma macrozona urbana. Com isso, podemos continuar e dar seguimento na regularização fundiária. Então, exatamente o perímetro que foi constatado, que está nos projetos, nos artigos de lei enviados a essa nobre casa, exatamente somente o perímetro que estão delimitados na lei que é o que comporta todo um loteamento, é que será considerado que será considerado ZERFU, podendo possibilitar, entrando na zona urbana e podendo continuar a regularização fundiária. Então, não confundam, não pode se confundir nem ampliar que as demais áreas no entorno do loteamento também são consideradas urbanas. Não, é somente aquele loteamento, aquele perímetro que está descrito no projeto de lei. E aquele perímetro, os projetos sendo aprovados, a gente consegue, a equipe técnica do Executivo da Resolo, consegue dar continuidade na regularização fundiária desses núcleos. São núcleos muito antigos, os 4, são núcleos que vem sendo feito um projeto e um processo muito elaborado, técnico, extremamente minucioso, para que a gente consiga regularizar. Ou seja, propiciar às pessoas uma escritura, a matrícula do seu lote, a matrícula da sua pretensão, que foi comprado há muito tempo. Então, todos, Recanto da Montanha, Bela Vista, Panorama 1 e o Portal do Jaguari, são núcleos identificados, são núcleos que comportam um número de lotes muito grandes e que são passíveis de regularização fundiária. Tanto o corpo técnico da Prefeitura quanto o corpo técnico do Ministério Público, eles pugnam e requerem a regularização fundiária desses loteamentos, porque existe infraestrutura cabível para tanto, existe condições de regularizar, tanto que eles já estão num andamento muito adiantado em questão da regularização fundiária. Com o que a gente
o que o executivo pleiteia a aprovação desses processos, desses projetos, a gente consegue continuar com a regularização fundiária desses núcleos. Vale ressaltar também que nenhum núcleo tem nenhum problema ambiental, não estão dentro de APP, não tem nenhum tipo de construção. Então, esse é o nosso pleito, o executivo apresenta esses 4 projetos, com base no plano diretor vigente, com base no Estatuto da Cidade e no Código de Urbanismo. Todos os projetos foram elaborados pelo Corpo Técnico Jurídico da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista e avalizados pelo Corpo Técnico da Ressolo. Nós estamos aqui à inteira disposição, Ressolo, todos os técnicos estão à disposição para qualquer dúvida que possam surgir. E, mais uma vez, eu faço, em nome da Secretaria de Planejamento, um pedido a quem for adquirir loteamentos, a quem for adquirir lotes, em especial em zona rural, que tenha um valor muito abaixo do mercado, que seja em zona encravada, muito distante, procurem a Ressolo. Venham na Prefeitura, no Paço Municipal. A Ressolo está todos os dias de segunda a sexta-feira, das 9 às 4 da tarde, ou por telefone 4034-7109, ou por e-mail ressolobp@gmail.com, para obter informações antes da aquisição e antes de adquirir qualquer lote ou qualquer propriedade que cause alguma dúvida. Nós estamos à disposição e esse é o trabalho também preventivo para que outros núcleos não sejam, para que todos os núcleos irregulares sejam coibidos. Nós estamos à disposição. Bom dia a todos. Você já respondeu um dos meus questionamentos, porque quando se fala em Recanto da Montanha, eu fiquei preocupado com os bairros ali adjacentes, né? Mas a minha pergunta, não sei se você ou o Rafael poderia estar nos respondendo, especificamente ali no Recanto da Montanha, antes de chegar, Rafael e Camila, propriamente no bairro, vamos dizer, no núcleo, existem várias chácaras. Antes de chegar no bairro, e não sei se você esteve lá recente, também do lado esquerdo, você indo para lá de cá, existe um grande loteamento de chácaras sendo formado ali naquele local. Esse núcleo corresponde também a Recanto da Montanha ou é outro bairro já? Bom dia a todos, bom dia, vereador, bom dia a todos que nos assistem aí. Estamos aqui para esclarecer o melhor possível para a população entender os projetos de lei. Respondendo a pergunta do senhor, vereador, ali não. Todos esses projetos, eles para chegarem nessa minuta de lei, né, esse projeto de lei complementar que hoje está aqui na Câmara para ser votado, ele tem um longo caminho, e esse caminho passa por todo um levantamento feito por um responsável técnico que assina toda a delimitação dos núcleos, né? Por isso que no projeto de lei vai ter muita parte técnica ali do levantamento topográfico, né, perimétrico todo de cada núcleo, para ser bem específico daquele núcleo. E todos os projetos de lei acompanham isso, e o processo de regularização que deu andamento há muitos anos de cada um desses, tem o responsável técnico assinando e comprovando. Respondendo a pergunta do senhor, não. Ali, antes do Recanto da Montanha, a gente já tem alguns desmembramentos antigos, que foram de 2017, 2018, alguns antes que foram aprovados, porque antes ali o plano diretor era o expansor urbano. Então, você indo ali do lado direito, tem uma estaçãozinha da Sabesp, isso. Aí todo aquele pedaço ali tem vários desmembramentos aprovados, né? Acho que são 2, se não me engano, cada um com 10 áreas, se não me falha a memória, antes ali, né? Depois, chegando no Recanto da Montanha, do lado direito todo, do lado esquerdo, aqui também um primeirinho tem um desmembramento, tá? Depois tem o Recanto da Montanha lá direito. Depois, do lado esquerdo, mais para trás, nós temos 3 áreas que estão em sobreinvestigação. Uma delas já está com embargo administrativo, porque era um parcelamento irregular, e uma outra do lado também está em investigação, que é um possível parcelamento irregular. A gente tem realizado intensivas fiscalizações com a da Ressolo desde o ano passado, a gente tem intensificado o máximo possível para coibir o surgimento de novos núcleos, porque muitas vezes a população vê assim, a prefeitura não quer que a gente tenha um pedacinho de terra, e não é isso, a gente quer que a pessoa tenha um pedaço de terra com dignidade, com estrutura, com equipamentos que atendam à sua necessidade, porque, infelizmente, por um preço atrativo,
Às vezes a pessoa se sujeita a comprar um pedacinho, só que depois ela não tem uma ligação de energia, não tem uma estrada que comporte, não tem uma ligação de água, e vai surgir problemas até para a habitabilidade dela. Então, essas áreas que o senhor está citado do lado esquerdo não são áreas desmembradas, né? São áreas possíveis de parcelamento irregular. Estão sendo fiscalizações constantes lá, quase que 2, 3 vezes por semana. A gente está tentando levantar a documentação para poder comprovar se há o parcelamento irregular ou não. E são áreas bastante grandes, né? São chácaras, mas é isso. Não sei se mais alguém da parte da Prefeitura gostaria de fazer uso da palavra, depois eu estarei abrindo para os vereadores. Se não, vereador Marco Antônio Marcolino. Boa tarde, presidente, Natanael. Boa tarde, missionária Pocaia, vereador Coxim. Bom dia, perdão, bom dia. Interrompendo um minutinho, só para registrar a presença da nossa presidente, Gi Borboleta. Se quiser Ismael sentar juntamente conosco, o vereador Ismael Brasilino. Mais alguém? Perdão, vou começar de novo. Bom dia, bom dia, bom dia. Final de semana foi puxado, então, bom dia. Bom dia, vereador Natanael, presídio dessa audiência pública, missionária Pocaia, bom dia, Coxinha, bom dia, presidente Gi, bom dia, vereador Ismael, bom dia, Camila, bom dia aos moradores, representantes do loteamento, bom dia, servidores da Prefeitura Municipal e servidores da Câmara Municipal. E bom dia a quem nos assiste e me perdoa o boa tarde iniciando. É que eu estava vendo os 4 projetos, então, aquela história do raciocínio lá na frente, né? Aí você puxa ele de volta. E nós temos sessão amanhã à tarde, 2 sessões, mas deixando de lado isso. Acho que foi muito bem explicado que tratam-se hoje de 4 setores, 4 bairros, 4 loteamentos que surgiu na cidade há muito tempo atrás. Foi-se feito as casas, as construções, né? Se criou-se um núcleo residencial, mas por ação do Ministério Público, por ação da Prefeitura, não houve um acompanhamento, não houve uma legalização disso com base na legislação em vigor na época. E se constituiu um problema social lá, porque todos têm um terreno, todos têm uma parte ideal, né? E não tem a escritura, né? Muito bem. A primeira pergunta que eu faço para a Prefeitura é se todos... como iniciou essa intenção de regularizar? Ou seja, todos os moradores que estão no local estão cientes de que está existindo esse pedido de regularização, estão cientes de que haverá uma cobrança, por exemplo, de IPTU, assim que se regularizar isso. Estão cientes também que na lei que nós vamos aprovar aqui, nós vamos criar, ou melhor, a Prefeitura está solicitando exigências em relação ao padrão de implantação do local, como recuo, como coeficiente de aproveitamento, recuo lateral, porque normalmente até nas cidades existem esses problemas. A pessoa invade o recuo lateral, não respeita o recuo frontal, né? Então, a primeira pergunta que eu faço é para não se criar um problema lá na frente. Os imóveis que se encontram lá hoje, eles estão dentro desse padrão. Oi. Então, vamos lá. Todos os núcleos existe, sim, adequação de infraestrutura. A infraestrutura está apta para a regularização fundiária, aprovada tanto pelo município, quanto pelo Cidade Legal e Ministério Público. Então, atende o sistema de abastecimento de água, o sistema de coleta e tratamento de esgoto, rede de energia elétrica, pavimentação, soluções de drenagem. Todos têm a infraestrutura... Esgoto? Esgoto. Esgoto também? Tratamento de esgoto sanitário. Coletivo ou individual? Já tem, sim, todos têm. É uma exigência, inclusive, para que comece o processo de regularização fundiária, que tenham esse mínimo de infraestrutura local, senão não pode ser nem regularizado. Sim, todos, o loteador e as associações, que são quem deram início e interesse na regularização fundiária, esses 4 loteamentos, a gente precisa ressaltar, que são de interesse específico, tá? Então, o REURB-E partiu dos loteadores também, ou da associação associação de moradores ali do bairro, para
iniciar e startar o processo de regularização fundiária. Todos têm ciência do que está na lei, do que é necessário cumprir. Na realidade, o que foi colocado na lei já é o que é de fato. Tá. Aquilo ali já está sedimentado, o que nós colocamos como recuo, índice de aproveitamento, potencial de capacidade construtiva, já é o que a Ressolo constatou de fato nesses núcleos. Então, nada vai ser diferente disso. E também para coibir eventual alargamento deste parcelamento. Esse é um dos objetivos. Vale ressaltar que vão ter um permissivo de zoneamento unifamiliar, tá? Não terá outro permissivo ali. É unifamiliar da forma como estão. Mais um apontamento, na grande maioria dos loteamentos já é tributado o IPTU como compromissário, como compromitente. Então, ele já tem ciência. Já tem uma tributação. Já tem uma tributação e que eles têm ciência. E aqui é mais um documento e mais uma... Envolve todos os lotes? Sim. Todos cadastrados? Todos cadastrados. Então, também uma dúvida que pode surgir é, como bem falou o vereador Natanael, e as pessoas que estão fora do núcleo, e é uma zona rural, elas vão começar a ser tributadas, eventualmente, com a aprovação do projeto? De forma alguma. É única e exclusivamente o perímetro do loteamento. O que vai atingir é o loteamento que está em aprovação e que tanto os moradores, loteador, quanto a associação já tem ciência e na grande maioria, já é tributado. E a infraestrutura existe, sim, senão a gente não poderia começar com o processo de regularização, bem como a ciência de todos os índices que estão na minuta de lei, os moradores têm ciência. Eu não sei se já perguntaram, sobre a sequência desse trabalho após a aprovação da lei. Pela Câmara Municipal, autorizando a feitura da sequência. Só para que fique registrado de que forma vai acontecer isso, uma forma um pouco didática, só para todos entenderem. Tá, nós temos um procedimento que, primeiro, existe a notificação, a Ressolo faz uma notificação para todos os confrontantes e para todos os moradores, para que possam, eventualmente, arguir alguma nulidade, alguma invasão, alguma coisa que estejam em desacordo com o perímetro apresentado pela Ressolo. Isso já foi feito, não teve nenhuma publicada em Diário Oficial, pessoalmente, inclusive, por correio, não teve nenhuma manifestação. Logo após isso, é expedido um decreto do Executivo, do nosso prefeito, doutor Jesus, determinando que aquele núcleo possa ser regularizado. Também já foi feito com aprovação. No final, o terceiro ato é um edital de regularização, acumulando todas essas informações e informando que dali para frente aquele núcleo será regularizado. Isso também já foi feito, publicado, todos têm ciência. Daqui para frente, após a aprovação do projeto, nós temos uma fase final de levantamento do núcleo, junto também ao município, topográfico, de infraestrutura, e logo depois a entrada junto ao cartório de registro de imóveis para verificar a possibilidade, para verificar e efetivar a abertura das matrículas individuais de cada um. Então, na verdade, o prazo é longo. Trabalhar com cartório de registro, né? A gente estava verificando que vocês fizeram um trabalho, Secretaria de Desenvolvimento Econômico fez um trabalho das escrituras das indústrias, levou-se mais de um ano, certo? Então, qual que é a sua expectativa? Não quero o prazo, mas qual é a sua expectativa de conclusão, por exemplo? Por que eu estou dizendo isso? A partir do momento que você regulariza 1, 2, 3 ou 4 setores, os outros demais vão vir todos aqui na Câmara perguntando por que não chegou a nossa vez. Vocês sempre têm a resposta certa e positiva, mas eles vão vir. Então, e mesmo essas pessoas, aqueles que não acompanham e não têm o conhecimento do que está acontecendo, a hora que aprovou a Câmara, diz que parece que está tudo certo. E não, né? Então, se uma ideia só de prazo. Desses aqui. Referente a esses daqui, né, do que a gente está tratando hoje na audiência. É muito temerário dizer um prazo, porque, na verdade, o nosso prazo, o prazo do município, vai ser o mais célere possível. Nós temos uma qualificação que nós vamos fazer da maneira mais rápida possível, até porque a associação e os loteadores têm nos ajudado imensamente nesse trabalho, então é algo que vai ser muito rápido.
Saindo da prefeitura para a entrada em cartório, o prazo é do cartório, mas, todavia, existe um diálogo muito aberto e muito direto com o pessoal do cartório de registro de imóveis, que inclusive, nos tem auxiliado muito nos prazos, tem nos auxiliado a dar total abertura e agilizar e viabilizar essa condição. A nossa intenção, vereador, é que seja o mais rápido possível, dentro do semestre, mas o mais rápido possível. Da parte do Executivo, isso vai ser muito rápido. Aprovando a aprovação da lei, a consequência é que esses trâmites sejam o mais rápido possível, e aí a gente conta com o cartório, mas que também nos tem auxiliado muito nesse prazo, em relação à documentação, em relação a um diálogo muito estreito, muito aberto e viabilizando, claro, sempre a política urbana de fornecer o sonho de todo mundo. E o cartório também tem ciência disso, não só a Ressolo. Então, ninguém mede esforços para que isso aconteça o mais rápido possível. Com a aprovação da minuta de lei, a gente consegue dar seguimento ao projeto. Da minha parte, minha última pergunta, e quero cumprimentar a Prefeitura por estar resgatando realmente direitos de cada cidadão, essa situação difícil, que as pessoas não têm escritura, né? Às vezes compram por ignorância uma área que não está regularizada, mas, ao mesmo tempo, está lá estabelecida a vida dela. Na discussão do PLC 32/2021, que é a lei do outorga, eu questionei ou sugeri e perguntei sobre a mudança do uso do solo ou ao uso da outorga em relação às ERFUs que estão sendo criadas. Agora, você acabou de me dizer que aqui seria estritamente unifamiliar, né? Então, não precisaria responder hoje, já que nós não estamos votando a lei do outorga, nós estamos votando e tem aqui já a minha posição favorável, e os colegas vão analisar, mas já tem minha posição favorável em relação a esse projeto. Se a Prefeitura pensou um pouco em relação a esse artigo que abrange e autoriza a outorga onerosa nas ERFUs. Sim, o município pensou nesse dispositivo na lei da outorga, em conjunto com o plano diretor vigente, e viabilizando toda essa situação. A princípio, a ideia da ZERFU é, sim, unifamiliar. Claro que estudos e demandas, ampliação ou projeção de melhor ampliação desses núcleos, muitas vezes será possível um desenvolvimento econômico ali, que eles também têm direito, enfim, de propiciar uma vida com serviços, com ampliação de serviços, com ampliação de tomada de contas, enfim. Mas, a princípio, nós estamos veiculados, estamos focados na ZERFU unifamiliar. Esse projeto de hoje é unifamiliar. A posteriori, claro que sempre depende de um estudo e uma análise um pouco mais detida de cada caso, mas o que está sedimentado, os lotes que estão sedimentados e a situação consolidada é unifamiliar, individualizado, matrícula por matrícula. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Registramos também a presença do Dr. Rossano Rossi, da OAB. Gostaria de fazer mais uma pergunta também, até para que as pessoas que estão nos acompanhando possam se localizar e entender melhor. O Recanto da Montanha, pelo menos para mim, é o mais conhecido destas zonas, desses núcleos que está sendo regularizado. Não sei se o Rafael ou a Camila poderiam dar a localização dessas zonas, desses núcleos que estão sendo regularizados, até para a população ficar mais inteirada do assunto. Sim, o Recanto da Montanha ele é mais conhecido, um pouco mais popular, né? Ele fica ali no Agudo, né? Agudo dos Frias, e os outros três, eles são na parte da represa, são loteamentos na represa, né? Beirando ali a represa, próximo da represa, então por isso que eles são uma outra área ali, mas os três são na parte da represa. Tá? Então são lotes de grande porte? A maioria são a partir de 1.000 metros, né?
E só me permita, presidente da audiência, aqui, voltar um pouquinho na pergunta do Marcolino com relação à outorga. Existe uma diferença da ZEFUR para a outorga, que é assim, a ZEFUR são casos consolidados já existentes, que passaram por uma análise de que não há uma reversão e partes para regularização. A outorga, ela vai partir para processos de aprovação ou de novos empreendimentos, né? Isso que seria resumido, né? De uma maneira bem simples, até para quem nos assiste pela internet e nos ouve. Resumindo, seria isso. A ZEFUR é regularizar o já consolidado, já de muitos anos, tudo. E a outorga serão novos empreendimentos, né? Novos loteamentos, alguma coisa assim. Isso. Daí só a partir dos desdobros, se houver uma outorga, né? Mas que não entrariam nessa parte do processo, porque aqui a gente vai estar aprovando no que está lá, nos loteamentos, nos lotes que tem lá. Às vezes a gente fala de 1.000 metros, mas como são loteamentos em processo de regularização, às vezes não há uma regularidade na metragem dos lotes também, né? Foi uma coisa detectada já existente, pode haver em algum desses loteamentos, um lote de 1.500, 1.500 e um de 1.000, um de 2, pode ver essa irregularidade desses lotes, né? Em alguns casos. Por exemplo, no Recanto da Montanha, pode ser que não sejam todos de 1.000, pode ser que em algum momento lá atrás, quando foi, né, alguém dividiu um de 1.000 e surgiu 2 de 500. E nesse levantamento plano altimétrico que já foi realizado durante todo esse processo de regularização, já foi constatado, detectado um exemplo, tá? 2 lotes de 500 e vão se regularizar 2 lotes de 500. Um exemplo, tá? Então, eles são fatos concretos, já identificados, já assinados por um representante técnico, um responsável técnico desse levantamento total. Então, não existe essa regularidade desses lotes. Não sei se eu respondi as perguntas. Tá? Depois eu vou fazer... Deixa eu só fazer esse comentário. Claro. Ela também quer falar sobre o assunto. É óbvio que nós sabemos que isso aqui é totalmente independente da lei da outorga. A lei da outorga está sendo discutida na casa, mas um dos incisos da lei da outorga, que a possibilidade, eu não de cabeça, eu não vou saber, mas a possibilidade de se utilizar a outorga onerosa envolve os ZEFURs aprovados por lei. Então, é só isso. Eu fiz a primeira pergunta lá atrás. Os moradores, aqueles que estão lá, estão cientes do recuo, das dimensões das obrigações? Sim. Com a outorga, um proprietário pagando uma diferença pode mudar esse critério, é óbvio. Então, é por isso que eu quis que amanhã não se entenda que nós aprovamos isso aqui, a regularização. Amanhã acontece uma outra definição em algum lote de alguma área dentro do ZEFUR, não tem nada a ver com a discussão que nós estamos tendo aqui. Então... Bom dia. Só pedimos para que você registre o seu nome, o seu departamento, para ficar registrado em ata, por gentileza. Bom dia a todos. Eu sou a arquiteta Cecília e estou lá na Ressolo, lotada na Ressolo, na Secretaria Municipal de Planejamento. Então, em relação à localização, embora o Recanto da Montanha seja mais conhecido, esses outros núcleos eles já estão implantados desde a década de 80, né? Então, foi na época que a Sabesp fez a represa, depois aquelas áreas, né, no entorno da represa, elas foram valorizadas, as antigas fazendas, assim, os proprietários parcelaram para fazerem as chácaras, e, à época, registrava-se na matrícula. Então, esses núcleos que estão no entorno da represa, eles têm as frações registradas na matrícula, né? Então, já são, assim, núcleos bem antigos, né? Embora sejam de chácaras de lazer, é um outro padrão, não é o mesmo, a gente está falando do mesmo padrão do Recanto da Montanha. Agora, outra situação é que, bom, lá eles estão na beira da represa, eles já são cadastrados, né? Já faz tempo que eles já têm um cadastro no IPTU. E desde lá atrás que já tem ação civil pública no Ministério Público para que seja feita a regularização. Então, em vários momentos já iniciou-se, mas a gente não tinha uma lei específica que tratasse do assunto. E daí, em 2017, né, tem uma lei federal, então, em cima da lei federal, a gente fez essa regularização. Já começou, né, iniciou-se novamente, vários núcleos já tinham começado, já parou, e agora a gente está dando essa continuidade. Em relação
a questão da outorga onerosa, a outorga onerosa é um dos instrumentos do Estatuto da Cidade, assim como a regularização fundiária, né? Esses núcleos, eles já estão lá há um tempo, e essas restrições urbanísticas que tem seriam só para os novas construções, porque eles estão consolidados, mas tem muitos lotes vagos. Quer dizer, não tem como a gente exigir esse tipo de restrição urbanística em cima de lotes construídos, né? Então, claro que eles não vão atender, quer dizer, pode ser até que atenda uma taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, mas um recuo, alguma coisa. Então, por isso que tem um decreto, que a Camila mencionou, porque o decreto, ele, assim, é um decreto, mas ele não passou por aprovação, não é uma lei, porque ele já estava previsto no Código de Urbanismo. Né? Então, por isso que ele não havia necessidade de ser uma lei, porque já estava previsto no Código de Urbanismo de que os processos em regularização fundiária, se eles não atendessem os índices, as restrições, através de decreto municipal e em cima de uma verificação técnica de que não havia como atender os índices urbanísticos, daria-se continuidade. Então, assim, essas restrições são para os lotes que não têm construção, né? Que, na verdade, dentro desses núcleos, não tem assim uma quantidade expressiva. Se a pessoa for construir, ele vai ter que atender, né? E da mesma forma que a gente está regularizando lote, né? Essa lei prevê a regularização de lote. Na sequência, quando eles tiverem as matrículas, eles vão regularizar as construções. Existe uma lei municipal que disciplina a regularização de construção. Então, isso é um ponto. Agora, então é isso, essa legislação ela veio para atender essa situação. A questão, será permitida a utilização de uma outorga onerosa dentro da ZERFU? É uma ótima pergunta. Porque, assim, a lei da outorga onerosa, ela foi feita, mas a ZERFU já estava prevista no plano diretor, né? Então, ela não cita nada, não vai ser, não vamos poder, nessa lei, falar que não pode ser utilizado o instrumento da outorga onerosa. É o caso de se colocar nessa lei, é uma coisa a se pensar realmente, porque em nenhum momento fala. Então, tem alguns lotes, eu acho que até principalmente, eu acho que no Portal do Jaguari, que o representante é o seu Alfredo, que está aqui, nós temos representante desses núcleos, né? Então, eu imagino que deve ter algum lote de uns 5.000 metros, e daí a pessoa, se ele for entrar com uma certidão de uso do solo, o que está impedindo? Na ZERFU não fala nada, que ele não vai poder utilizar a outorga onerosa. E nem na lei da outorga onerosa, naquelas exceções, fala da ZEPAM, fala da ZEPEC, mas não fala da ZERFU. Então, as coisas aconteceram juntas, né, as coisas aconteceram assim juntas, assim, que foi uma coincidência. Mas, no fim, foi uma coincidência importante, eu acho. Na verdade, o projeto de lei da outorga, já ser aprovado, autoriza a utilização do mecanismo da outorga onerosa nas ZERFUs. Isso está implícito lá. Eu questionei isso porque justamente porque eu sou um vereador de 19, e não quero ser chato, mas eu quero entender o que eu estou votando, quero entender que amanhã eu não cause uma consequência pior do que regularizar uma área, né? De repente, as pessoas, não estou falando dos funcionários da prefeitura, nem do empreendedor, de ninguém, as pessoas pensam, agora aprovou, está tudo liberado, vou fazer. Não vai fazer, né? Não vai regularizar, existe um prazo, né? Então, a questão da ZERFU, como eu perguntei antes, tem conhecimento das restrições, regras, as pessoas sabem que ali está sendo, o cara vai ter uma escritura. Sim, ser aprovado aqui, ótimo, regularize individualmente cada localização. 2,
Aprovado a outorga onerosa vai influenciar dentro da ZERFU. Então, é óbvio que a nossa preocupação maior é a qualidade de vida, né, que foi a discussão da discussão da audiência pública sobre a outorga. A situação das pessoas que estão lá no local já há muito tempo e não esperavam ter um empreendimento diferenciado do bairro que eles moram, né? E essa expectativa de que isso se resolva com a outorga ainda não pode ser determinada. Mas eu até indico que isso aqui é necessário se regularizar. Eu pergunto em seguida, desculpe, mais uma pergunta, porque são 3 áreas na represa. Eu não conheço individualmente nenhuma área e não vou chegar a conhecer, até porque parece especulação, né? Eu quero saber. Mas eu quero perguntar à Prefeitura como que está a questão ambiental e as licenças ambientais em relação à aprovação disso. Tá? A dúvida já saiu da minha cabeça, se aprovado o plano diretor, a outorga onerosa, por 32, ele vai poder ser utilizado aqui, caso exista algum interesse, e desde que a comissão da Prefeitura também faça análise da viabilidade urbanística, técnica, né, antes mesmo de pensar no valor da outorga. Tá? Então, a minha última dúvida, presidente, desculpe ser até inconveniente, mas é sobre esses 3 loteamentos aqui que estão perto da represa. Em relação à questão ambiental, é o seguinte, nessa lei, a Lei 13.465 de 2017, ela fala o seguinte, que nas áreas que têm represas, né, represas para consumo, se elas estão assim, qual a exigência da APP? Qual seria a APP dessas áreas? Na lei fala que vai seguir aquilo que está escrito na outorga de quando foi feita a represa. Então, quando foi feita determinada represa, na outorga vai falar lá quais são as áreas de preservação. Agora, naquelas que onde não tem essa restrição, vai valer, daí ele fala assim, que seria a partir da cota, assim, até a cota de máxima cheia, lá máxima maximorum, seria ali. Porque na nossa represa, quando ela foi feita em 1970 lá, não tinha esse tipo de restrição, não se falava nisso, né? Então, todos esses núcleos, eles estão acima da cota 850. Toda a área que foi desapropriada, ela está abaixo da 850. Então, assim, em princípio, toda a área onde está a represa está abaixo da cota 850, é propriedade da Sabesp. Então, os núcleos ali, todos, os memoriais descritivos dos lotes, eles chegam até a cota 850, né? Então, assim, as áreas, as APPs estão dentro da cota, está abaixo da cota 850, quer dizer, não atinge os loteamentos, eles não atingem, né? Só que, assim, como a represa, você tem uma lei estadual criando a APA lá do Sistema Cantareira, daí tem um decreto que veio regulamentando. Então, todos esses núcleos, eles estão em análise no Comitê Cidade, lá no programa Cidade Legal, né? E a questão, assim, dessa autorização, a gente depende da análise do Cidade Legal, entendeu? Então, eles fizeram um estudo técnico ambiental, tem lá a situação de que explicando toda essa situação, e nesses estudos vai falar tanto a parte positiva, assim, o que tem de benefício, o que tem de negativo, tanto é que um dos itens, como você vai falar, está na represa, então não dá para regularizar, vai desfazer. O ônus ambiental para um desfazimento é muito maior do que você determinar algumas regras, mesmo para o pessoal que já está lá, né? Então, a gente depende também, essa questão do tempo, se fosse assim, nós temos lá ressolo, dentro das regras urbanísticas, da legislação federal, do plano diretor, do Código de Urbanismo, atende, e mesmo assim, se tem alguma coisa em relação à infraestrutura, eles estão
sendo notificados para se adequar em relação às fossas, que tem que ser de acordo com as normas, direitinho. Só que daí a gente vai esbarrar na aprovação ambiental do Estado. É uma coisa que não depende da gente, né? Então, todos os processos já estão assim, lá no Cidade Legal, eles exigem, a gente faz, né, passa, as alterações são feitas, então, assim, todos eles aqui têm conhecimento de como que é esse trâmite, né? A Bruna, né, aqui, o pessoal da Bela Vista, tá, o seu Alfredo, então eles sabem, né, que a gente está sempre em contato, eles estão sempre arrumando, e volta, e vai, e volta o projeto, então é um negócio que já está vindo já, sei lá, nessa fase, desde 2017, que é o ano que o seu Alfredo entrou, o ano que a Bruna entrou, entendeu? Então, a gente está, assim, todo dia mexendo com isso, e os processos estão em análise na Cidade Legal por conta da questão ambiental. Então, o tempo, se dependesse da gente, a gente já estaria com tudo, com a qualificação de todos, tal, para dar entrada no cartão de registro de imóveis, mas depende da situação ambiental. O Recanto da Montanha, embora, né, não está na represa, poderia ter alguma questão em relação à mata, nascente, córrego, mas não tem nada. O Recanto da Montanha não tem não tem nenhum uma questão ambiental lá que possa, né, exigir alguma intervenção, alguma medida de mitigação, esse tipo de coisa não tem lá. Então, resumidamente, eu posso dizer que o Executivo Municipal está pedindo uma autorização legislativa para dar sequência à regularização. É isso, Marcolino. Senão a gente não consegue regularizar. É exatamente isso, tá? Os 4 projetos de lei do Executivo são para darem continuidade à regularização fundiária. Sem a aprovação desses 4 projetos de lei, o Executivo não consegue dar prosseguimento à regularização fundiária. É isso. Desses 4 núcleos. Até porque tá? existe incidente ambiental, Exato, processo mas no programa Cidade Legal, que tem envolve de ser outros critérios, não só autorização legislativa. A autorização legislativa é mais um item que consta Sim, no rol lá, autorização legislativa. Exatamente. Mas e a questão ambiental dentro de Cidade Legal, nós acreditamos que tende a ser um êxito e positiva na liberação, até porque a forma como está consolidado o núcleo não tem nenhum problema de interferência ambiental, tanto é que o Ministério Público concorda com o parecer do Executivo. Vereadora Missionária Pocaya. Bom dia a todos. Só pelo que eu entendi o que o nosso presidente Marcolino falou, pelo que eu estou entendendo que você também, Camila, deixou muito bem claro para nós, e o Rafael também, já está tudo certo pelo Ministério Público, que, na minha concepção como vereadora dessa casa, é o mais importante. Já passou por todas as autoridades necessárias. Então, a gente não... Né, essa pergunta do nosso vereador é só para esclarecimento mesmo, para nos deixar mais seguro, esclarecido do que venha trazer algumas dúvidas para quem possa estar nos ouvindo, mas o esclarecimento está muito bem seguro. Parabéns aí para vocês por tudo isso, parabéns aos munícipes que aqui estão, que lutaram tanto para que pudesse ser aprovado, né? Porque quem não tem uma escritura, não tem terra, não tem nada. Parabéns a todos, e nós estamos aí para trabalhar junto, regularizar junto, e sendo aí aprovado, eu tenho certeza da felicidade de todo munícipe. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Munícipe? Alguém da prefeitura gostaria de falar algo mais? Então, só para finalizar, em nome do corpo jurídico da Prefeitura, representado pelo Dr. Rafael Cipoleta, que é o procurador responsável na Ressolo, por toda a equipe técnica da Ressolo, Rafael Oliveira, Marina, Cecília, Larissa, Maria de Fátima, os fiscais, Fabrício, Robson. A Ressolo está à inteira disposição da sociedade, dos munícipes. Procurem a Ressolo, mais uma vez, o trabalho anterior
a deflagração de qualquer loteamento irregular é muito importante para nós da Ressolo, que vem fazendo um trabalho constante e muito combativo na fiscalização de todos esses novos núcleos e dos já existentes, para que não haja a proliferação. Então, a equipe da fiscalização também está, deixo meus parabéns aqui a todos, e a equipe técnica, o tempo inteiro, vem estudando, desempenhando um papel fundamental na regularização desses núcleos. Então, o Executivo, por fim, solicita mais uma vez, requer mais uma vez a aprovação desses projetos, a fim de atender ao loteador, a fim de atender a associação e a todos que têm sua casa ali, o sonho de ter a sua matrícula, e assim desenvolver também outras atividades, mas aprimorar a sua residência com financiamento, com uma ajuda de custo, tendo a matrícula em nome de cada um, e a sua responsabilidade, o seu sonho da moradia própria, da casa própria, isso que nós temos junto à administração e junto ao executivo, em parceria com esta casa, sempre muito receptiva, para proporcionar isso para todos os munícipes. Então, muito obrigada mais uma vez. Não sei se o Rafael quer fazer umas breve palavras. Muito obrigada. A Ressolo está à inteira disposição dentro do Paço Municipal, de segunda a sexta-feira. Eu quero aqui agradecer os vereadores, né, de estarem nos abrindo esse espaço também, nessa audiência, para a gente poder explicar um pouquinho melhor para o munícipe, que às vezes não tem todo esse conhecimento. Reforçar as palavras da secretária Camila, que a gente tem intensificado a fiscalização e a gente pede, né, a gente tem feito uma campanha pedindo a conscientização do munícipe antes de adquirir qualquer propriedade, de nos procurar, para a gente poder orientar também sobre a regularização, sobre a regularidade daquela documentação, daquela área que ele pretende adquirir, para ele evitar ter qualquer tipo de dor de cabeça. A gente tem identificado as fiscalizações visando o melhor para o munícipe, para ele não ter uma dificuldade ou um problema futuro ao adquirir uma coisa que não vai ter uma condição de habitabilidade. Tá? Muito obrigado. Nós, em nome da Câmara Municipal, queremos agradecer primeiramente ao vereador Marcolino, vereador Cláudio Coxinha, vereadora missionária Pocaia, vereador Ismael Brasileno, também a nossa presidente Rique por aqui passou, a Camila, secretária de Planejamento, Rafael, chefe do Ressolo, e todos os demais membros da sua equipe. Foi bastante esclarecedor para nós, vereadores, e creio que para a população. E também agradecemos a presença dos munícipes que hoje compareceram a esta Casa de Lei, com o objetivo de se inteirar ainda mais daquilo que está sendo tratado. E o objetivo, tanto da Prefeitura como desta Casa, é a cada dia oferecer mais segurança, mais tranquilidade para aquele que adquire, né, a sua propriedade em nosso município. Que às vezes, enquanto estamos em vida, vamos levando, né? Mas pode causar grandes problemas no futuro. E nada melhor que estar tudo regularizado. Nós agradecemos a presença de todos e nós vamos dar por encerrada esta audiência pública. Encerramento, nada mais havendo ser tratado, às 11 horas, declaramos encerrada a presente audiência pública. Tenham todos um bom dia.